Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o CSS e assim como nos outros dois vídeos, eu vou tentar ser bem simples, sucinto e não vou entrar muito a fundo sobre o que é, como utilizar, realmente ensinar o que é o CSS e sim dar uma visão geral para quem realmente não faz ideia do que seria o CSS e explicar isso de uma forma que vocês consigam entender. O que é o CSS? CSS é uma linguagem de estilização. Para que ela é usada? Todo site que você entra, que você vê cores, espaçamento, separação de conteúdo, enfim, todo esse tipo de coisa é feito com CSS juntamente com HTML. Ele é usado para estilizar as coisas dentro de um site. Bom, sendo uma linguagem de estilização, é uma linguagem de estilos, permite estruturar, posicionar, redimensionar elementos e etc. O que o CSS se baseia? Ele é uma estrutura de linhas de chave e valor que concedem a um único elemento ou múltiplos elementos estilos variados, né? Vou mostrar isso aqui, deixa eu diminuir minha câmera. Aqui eu dei um exemplo de como seria um estilo CSS. Tem o meu banner aqui, que pode ser uma seção do seu site. Nesse seu banner você vai poder colocar uma cor vermelha, um fundo verde e uma borda roxa, né? Aqui tá, coloquei roxo, mas é uma borda roxa. Por exemplo, eu deixei um exemplo disso logo abaixo dele, que seria uma caixinha com uma borda roxa, um fundo verde e um texto vermelho. Ele é bem descritivo, então lendo assim você consegue entender o que você está colocando no elemento e como que funciona, né? Algumas características dele. Ele pode ser um estilo global, ele pode ser um estilo de tag, ele pode ser um estilo de classe, ID, atributo e tem mais algumas coisas que a gente pode fazer, mas esses 5 são os principais elementos. O que seria um estilo global? Seria um estilo que é setado para todos os elementos, ou para todos os elementos seria setado globalmente aquilo ali. O que seria um estilo de tag? Seria um estilo setado somente para uma tag específica. O que seria uma tag? Quando a gente olha o código HTML aqui do lado, a gente vê algumas tags, né? A tag head, a tag meta, a tag title ali dentro do head. Dentro do body a gente vê uma div, um H1, um P, um span. Isso seriam tags. Tem como a gente criar, novamente, um estilo global só para essa tag. Todas as tags, por exemplo, o span que nós usássemos, seriam estilizadas daquele certo formato, porque a gente setou um estilo na tag. Tem também como setar estilos nas classes. Por exemplo, a gente tem uma classe aqui no P chamada texto. A gente poderia digitar, assim como no slide anterior, ponto, texto, abrir e fechar as chaves e colocar o estilo aqui dentro. E esse estilo só seria aplicado aos elementos que tivessem essa classe. ID, eu não deixei um ID aqui, mas basicamente seria... Basicamente seria a gente colocar um ID em alguma dessas classes, né? Alguma dessas tags. Por exemplo, no H1 a gente pode colocar o ID meu título e estilizar somente o meu título. A característica do ID é que ele é único, né? Só pode ter um ID em todos os elementos HTML, tem que ser único. Então seria só um estilo somente para aquele elemento. E também a gente pode estilizar por atributo. O que seria estilizar por atributo? Seria semelhante à classe. A classe também é um atributo. Mas a gente poderia pegar somente esse data, traço, teste e estilizar todos os elementos que tem esse atributo, né? E tem mais algumas formas de estilizar, outras coisas que a gente poderia estilizar dentro do HTML usando CSS, mas normalmente você vai se basear nesses 5, principalmente classe e ID. A gente vai, por exemplo, agora eu vou utilizar o site cssportal.com para demonstrar o funcionamento e as características do CSS. Bora lá. Vou aumentar um pouquinho. Usando aqui o site, ele cria seções para cada classe que a gente cria. Então eu vou criar só uma para não complicar muito. Meu banner, semelhante ao que tinha no slide. Meu banner. Opa. E o meu banner, eu quero que ele tenha um fundo verde, né? Vamos tentar imitar o que era o slide. Então o slide tinha um fundo verde, não é, né? Seria green. Obviamente, todo o CSS vai estar em inglês, então aquilo só foi uma tradução. Background vai ser a cor de fundo, verde vai ser o verde, aqui que é o green. Eu quero que o texto dele seja vermelho, então a gente vai citar uma cor, que seja color, head. Aí percebam, já está vermelho aqui. Eu quero que a minha borda, né? A borda é um pouco diferente aqui no CSS, seria 2 pixels, solid. Roxo seria purple.
Vamos aumentar essa borda para ficar mais aparente. Aqui teria uma borda e vamos setar uma altura e largura para esse elemento, que seria width, sei lá, 100 pixels e o height. Pronto, a gente imitou o slide lá e criou um elemento HTML estilizado, que seria esse meu banner bem aqui. Percebam, é muito descritivo. Por exemplo, meu banner, eu quero que o fundo seja verde, eu quero que a cor vermelha. A borda, entre aspas, seria o mais complicadinho aqui de entender, né? Mas só para exemplificar, o primeiro item aqui seria a largura da borda, ou seja, essa largura que vai daqui até aqui. Solid purple, solid porque tem vários estilos de borda, ela pode ser pontinhos, pode ser vários tracinhos. Aqui é sólida, é uma borda totalmente completa. E a cor dela, por último aqui, que seria purple, que seria o roxo. Aqui também é só uma tradução. Width and height seria largura e altura. E a gente setou 100 pixels para cada um. Pixel é uma medida aqui que a gente vai usar para dar forma, tamanho a elementos também. Isso seria um básico de um CSS e como que a gente usa CSS no dia a dia. Voltando aqui. Espero que você tenha entendido, pelo menos um pouquinho, como funciona o CSS. Novamente, isso aqui não é para você aprender o CSS, e sim para te dar um norte, como que ele funciona, para que ele é usado e o que você vai ver mais para frente, caso você comece a estudar mais a fundo sobre CSS. Você não vai ver nada muito diferente disso, somente formas de estilizar diferentes, vai aprender sobre posicionamento, display, enfim. Mas tudo que você vai ver vão ser elementos sendo estilizados e chaves, valor sendo aplicada. No caso, chaves seria, por exemplo, o background, a cor, ou, por exemplo, a altura, a largura, e o valor seria o valor que é dado para aquilo. 100 pixels, pode ser red, pode ser qualquer outra coisa. Isso é o CSS. Queria te agradecer e pedir para você se inscrever no canal. Valeu!